E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? O assunto hoje é a super bateria solar, a LiFePO4 para sistema off-grid. A dúvida dos amigos inscritos foram: Tarcísio, posso pegar um pack de LiFePO4 com a BMS montado tudo certinho, inclusive essa está com o balanceador ativo também, que dá uma ajuda. Posso pegar esse pack aqui, 12.8 volts por 100 amperes, por exemplo, e associar em série com outro pack, com outra BMS, para obter tensões mais elevadas? Por exemplo, montar um sistema de 24 volts com dois packs em série, montar um sistema de 48 volts com 4 packs em série, ao invés de montar um pack, por exemplo, 8S, 8 células em série, com uma BMS 8S, sistema nato de 28 volts. Ao invés disso, dois sistemas de 12.8 volts em série para formar um sistema de 24 volts. 28, aí é a tensão mais elevada. Posso fazer isso? Na prática, vamos testar? Quais as consequências? Quais as facilidades desse sistema? O amigo inscrito quer saber. Ele até diz: quero ver se eu monto os dois packs, 12 volts, 12 volts, posso usar em série, em um inversor 24 volts, e quando precisar, meus packs 4S estão prontos para colocar em paralelo e também utilizar em um sistema 12 volts. É possível fazer essa associação? Vamos agora para a bancada ver isso tudo. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não esquece de visitar as galerias de videoaulas aqui do canal. Videoaulas gratuitas sobre todos os temas. Muitas das perguntas, a maioria das perguntas que vocês fazem aqui estão respondidas em videoaulas. E sobre as perguntas vou fazer aí um comentário no final do vídeo para esclarecer algumas coisinhas. E quer participar aí do sorteio de uma estação de energia solar EB3AWET junto com uma PV120. O vencedor vai levar o kit PV120 mais a estação de energia solar portátil EB3AWET. Como é que eu faço para participar? Final do vídeo também vou te explicar sobre esse sorteio aí para os membros do canal. Agora na prática, pessoal, vamos responder aí e ver na prática se é possível ligar dois packs de LiFePO4 em série. Nós temos aqui um pack com 4 células, 12.8 volts, com a BMS de 100 amperes, uma BMS Smart Daly. Temos aqui outro pack de LiFePO4, 4 células, 12.8 volts, mais outra BMS Daly de 100 amperes. A BMS é a mesma, o mesmo modelo, igualzinho. E o que é que muda aqui que não deveria mudar? Quando você vai fazer uma associação de packs de LiFePO4, seja dois packs em paralelo no barramento, seja dois packs aí em série, você deve sempre tentar colocar packs de mesma capacidade. Esse caso aqui tem uma pequena diferença e a gente vai explicar. Primeiro vamos ver se dá certo e depois vamos explicar o porquê. Deve tentar ser sempre igual ou bem próximo ao pack. Nesse caso aqui temos um de 100 amperes e um de 92 amperes. Ever e Calbay. Mais a BMS, a mesma, com a mesma configuração. Dando uma conferida aqui, a gente tem um pack com 13,42 volts, o outro pack aqui com 13,24 volts. E o que foi que a gente fez? A gente pegou a saída negativa, a saída positiva do primeiro pack, ligou na entrada negativa aqui do segundo. Na verdade, a saída negativa da BMS, o P- que ia para o inversor para o barramento. E a gente fez uma série. E veja que da saída P- aqui, ela passa pela BMS, entra no B-, que é o terminal negativo da outra série de baterias, e a saída positiva aqui do pack a gente ligou na entrada do inversor. E a saída negativa do primeiro pack a gente ligou na entrada negativa do inversor. E aí, se a gente verificar a tensão dos dois packs
Em série, nós temos aqui os 26,67 volts, ou seja, a gente tem a tensão para trabalhar num sistema 24 volts. Vou abrir aqui o aplicativo e mostrar para vocês esse pack independente, a tensão e a configuração independente de cada uma. O pack de 92 amperes, 93, é esse aqui, final 25A. 92 amperes, nós temos aqui células bem equilibradas, 3,35 volts, 3,35, 3,35, 3,35, variando só a última casinha aqui. Esse é o primeiro pack, 13,4 volts, 92 amperes. O segundo final é F9, é aí o de 100 amperes. Na verdade 101, 102, a gente tem aqui também bem próximo, duas células com 3,33 volts e duas com 3,29, 13,2 volts de tensão. São aí os dois packs com a mesma BMS. Então vamos primeiro fazer o teste e depois a gente comenta aqui. Vamos ligar nosso inversor, é um inversorzinho simples, entrada 24, saída 120. Vamos conferir, ver se tem tensão alternada aqui já na saída, inversor ligado. 119 volts, 120 volts. É um inversor que dá em torno de 750 watts. E a gente vai fazer um testezinho aqui. Vamos ligar uma carga, um secador de cabelo. Deixa eu pegar um adaptador para colocar nessa saída do inversor, que aí ele liga melhor. Coloquei aqui o adaptador com um watímetro AC na saída do inversor para a gente ligar agora uma carga, pessoal, e dar uma verificada no comportamento aí dessa série, no sistema de 24 volts com dois packs montado. Vamos ligar aqui nosso alicate amperímetro DC, vamos dar uma zerada na corrente. E vamos lá, vamos dar uma testada aqui. Tá com a corrente aqui de repouso, uma corrente em vazio de 0,380 miliamperes. A posição do alicate está ruim, eu vou colocar aqui no positivo mesmo. Depois a gente vai mostrando aí para vocês. Quando eu ligar aqui, eu tento procurar uma posição melhor para esse alicate. Não, vamos aqui. Pronto, aqui dá para ver. Vou conectar o secador aqui na saída AC do inversor e vamos dar uma verificada no comportamento aí do pack em funcionamento. Vou deixar até o aplicativo também aberto. Vamos monitorar aqui o pack maior de 101 amperes e vamos lá, vamos ligar aqui, jogar uma carga. Estamos com o secador ligado, mostrando aí, puxando 21 amperes em 24 volts. Na saída C estamos mostrando um consumo de 510 watts. 500, na verdade 501 watts AC, puxando 21,5 amperes do banco de baterias, com o secador ligado aqui. Vamos dar uma olhada no monitoramento aqui do aplicativo, mostrando aí o primeiro pack 20 amperes, no alicate amperímetro 21. Vamos mudar aqui para o segundo pack, mesma corrente, até porque está uma série, né, pessoal? A mesma corrente que circula em um, circula em outro. Por isso, uma das causas que a gente não pode trabalhar com packs com muita diferença, tem que ser compatível. As células bem equilibradas, 3,29, 3,30, 3,29, 3,30, trabalhando muito bem na série. Vamos entrar agora no segundo pack.
novamente, 3,23, 3,22, 3,27, 3,28. Esse pack, independente de estar em série ou não, ele tem duas células que tem uma diferençazinha maior das duas primeiras em relação às duas segundas, mas trabalhando bem, trabalhando aí tranquilamente, pessoal. Eu vou subir um pouquinho a corrente aqui do consumo, porque eu vou tentar botar no nível 2 do secador. O inversor, provavelmente ele vai desarmar, que ele não aguenta muita coisa. Com 700 watts ele geralmente desarma, mas vamos dar uma forçadinha aqui, só para ver. 42 amperes, 950 watts do Ginse, já desarmou, o Ginse desarmou porque ele não aguenta, mas chegou aí a 950 watts durante alguns segundos, e vocês viram que puxou do banco de baterias 42 amperes, funcionou bem tranquilo. Nós temos aqui ainda tensão, não teve qualquer problema com os packs, a BMS está funcionando normalmente. O desarmar foi por causa que o Ginse entrou em proteção, porque ele não aguenta mais do que 750, e chegamos a 950 com o secador de cabelo. Então, resumindo aqui, pessoal, é possível? Sim, dá para usar um sistema 24 volts com dois packs em série, observando as seguintes dicas. Tente montar os packs iguais. As células de 105 de um lado, células de 105 do outro. Se não for possível, mais próximo possível, calcule o sistema para que a corrente máxima circulante não seja maior do que a corrente suportada no menor pack. Que veja, aqui nós temos as Ever de 105, aí eu configuro como 100 amperes, mas dá 105. Aqui tem as Calb de 88, que dá em torno aí de 93 a 95. Configura aí como 90 na média, daria uma diferença de 10 amperes. Mais uma descarga aí de meio C, daria 50 amperes aqui, 45. Então eu tenho que ter cuidado o quê? Que não deixe passar dos 45. Que esse fique com folga, porque eu não posso forçar 50 num pack que seria meio C 45, eu tenho que ter esse cuidado. E aqui já é bastante potência, pessoal, porque veja, observe, 45 amperes vezes a tensão nominal do banco aqui, que está dando quase 26 volts, daria, um sistema desse, daria para mim trabalhar com uma potência aí de 1170 watts. Um inversorzinho aí de 1500 watts, 24 volts, eu poderia drenar aí tranquilo 1170 watts, isso em meio C. Eu estou falando meio C como se fosse a corrente de recarga, que é a metade. A corrente de descarga até um C. Então, eu multiplicaria aí por 2. Teria os 90 amperes aqui e o 100 aqui. Então não deixaria passar do que do 90 amperes. Então para recarga, 45 amperes, em torno aí de 1170 watts, hora de recarga, e de descarga um C, vamos lá, 90 amperes vezes 26 volts, 2340, ou seja, muita potência, mas você sempre observando aí as correntes do menor pack. Para recarga meio C, 45 amperes, para descarga o máximo contínuo é 90, mas não vamos trabalhar na descarga de um C, pessoal. Essa descarga de um C, para a gente funcionar durante curto intervalo, para a gente ter uma maior durabilidade. Sempre tente respeitar aí de uso contínuo, tanto para recarga quanto para descarga, o meio C. É possível usar um C? Sim, ela é feita para isso. Mas, por a nossa experiência, por todas as pesquisas, você vai ter maior longevidade do seu banco de baterias utilizando aí continuamente meio C. Quando precisar, minutos, pouco tempo, um C, como eu sempre explico. É que nem um motor de carro. Ele pode chegar aí a 140, 150 km por hora.
Se você andar nele a 80, ele vai durar mais ou menos do que você andar continuamente aí a 140, 150 km por hora. É mais ou menos essa analogia que a gente faz. É possível usar continuamente em 90 amperes, mas se puder usar na metade de descarga, que já é uma potência muito boa, 1170 watts, melhor ainda. Mas o vídeo aqui a gente está tratando se é possível trabalhar com os packs em série. É sim, tanto é que a gente pode comprar essas baterias aí que a Kingo está vendendo, que já vem montada, com BMS interna tudo, duas de 12 volts e fazer o sistema de 24, ligar elas em série. Comprar duas de 24 e fazer o sistema de 48 volts, por causa disso. Só que lá vai ser mais perfeito ainda, porque lá está tudo casadinho. As 4 células de uma bateria vai ser igual praticamente às da outra, a mesma BMS. E nesse montado você também tem que tentar observar isso. 4 de 105 de um lado, 4 de 105 do outro. Aqui é um caso à parte, que é as que eu tenho, 105 e 90, 92, dá para usar, dá, mas aí eu vou ter que sempre me basear pela menor corrente de carga e de descarga do menor pack, para não danificar ele trabalhando com correntes acima aí do permitido. Mas nosso teste está aí e é possível, pessoal. Em paralelo, também é possível, observando essas mesmas diferenças, com algumas coisinhas que a gente vai comentar depois em outro vídeo sobre o sistema em paralelo. Chegou meu povo! Explicação aí ao amigo inscrito sobre a utilização dos packs, dos pacotes de baterias em série, pode com o devido cuidado. Em breve a gente vai fazer do paralelo. Vou explicar um pouquinho agora a vocês sobre o sorteio da estação de energia solar portátil, junto com a placa PV120, que vai ser no mês de setembro, para os membros do canal. Como é que participa? Se tornando membro. Está inscrito no canal, uma assinatura de R$ 7,99. Um picolé velho dos Peba por mês. Você ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos e aulas gratuitas, sem vender cursinho, sem nada. E ainda participa de vários sorteios. Esse de setembro, quem vai mandar as estações é a própria Blue ET. Ela disse: eu sou a patrona desse sorteio de aniversário de 3 anos do canal. Vou mandar uma placa e um EB3A para quem acertar a centena. As regras desse sorteio vai aparecer quando você se torna membro. Tornou membro, tem uma abazinha assinatura. Você vai lá, lê as regrinhas, escolhe sua centena e já vai participar. Quando terminar esse sorteio, falei para vocês, ainda vou colocar porque não tive tempo, para vocês escolherem o próximo item do sorteio. Eu vou pegar a minha. Qual é a minha estação? Essa aqui. A minha é a EB55. Ela é mais cara, mais potente um pouquinho do que a EB3A. E vou colocar em votação ela ou um reliable inversor off-grid 24 volts, saída 120, entrada 24, saída 120 de 3.000 watts nominal. E aí vocês escolhem. Esse sorteio, como o primeiro vai ser em setembro, vamos botar pro Natal? Natal, me apresenta aí, do Papai Noel. Então vocês vão escolher, quer ganhar essa aqui ou o inversor reliável. Depois a gente continua com os outros inversores que tem o Mencela e qualquer coisa, outra estação. O que aparecer aqui a gente vai passando aí para os membros. Então vamos pro salve agora, só informando que tem promoção no link aí. Tem bateria LiFePO4 no Brasil? Tem. Estoque no Brasil. Não tem taxa, não tem nada, só pagou, aqui em manda, recebeu rápido. Tem. Tem com desconto vindo da China? Tem. Com preço lá embaixo também, tá aí o link. Tem bateria montada de 12 volts, com a caixa plástica, com a caixa metálica. Ela já vem prontinha para usar. Já tá lá todas as células dessas prismáticas, com a BMS. Células de 5.000 e 6.000 ciclos, ou seja, 12, 15 anos aí de duração se bem utilizadas, com visor, com tudo certinho. Pode associar em série, em paralelo. Essas estão na China por enquanto, você compra, aí vem de navio, vai demorar um pouquinho, vem de navio. Quando chegar aí, a média daqui ainda está dizendo que o navio em média é 45 a 60 dias. Chegou no Rio de Janeiro, vão pegar, eles mesmos pagam imposto, pagam tudo e depois vão despachar para os compradores que compraram nessa forma de envio. Demora um pouquinho, mas chega aqui, resolve tudo e ainda seu dinheiro protegido no AliExpress. Muito boas baterias, vamos fazer teste dela aqui no canal. Quando a nossa chegar, vamos testar aqui também. Você acha que eu ia ficar de fora? Vou não, perder uma bateria dessa? Vou nada. Vamos fazer o teste e mostrar para vocês. Essa é só pegar, e encaixar e ligar no off-grid e... não quero saber de montagem. Pronto, botou ali, tá prontinha. Beleza? Vamos ver. Já demoramos demais, vamos. Se gostou do vídeo aí da explicação, taca o like, taca o like. Era pra não ter pedido pra tacar o like mais cedo. Eu tô ficando velho. Não, é a correria. Esse dia foi pancada. Quando o menininho adoece, larga tudo. Larga tudo mesmo. Não quer saber de nada porque
a correria é muito grande, ver os miudinhos sofrendo com vírus. Vamos lá, nosso amigo Franco Winkler, de Alvorada, no Rio Grande do Sul. Grande abraço, shake. Nosso amigo Reginaldo Gomes de Atalé, Minas Gerais, shake. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Nosso amigo Wanderson Moreira, de Santa Bárbara, Minas Gerais, grande abraço. Sérgio Ferreira, ele Tribabó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nossos amigos aqui pediram um abraço para todo o pessoal que assiste Distância Sergipe. Grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo, tem novidade aí chegando, tá ali na caixinha para me mostrar para vocês. Valeu!